Camila, como você bem falou, assim, você dá aula, né, para cursos de formação de cuidadores formais. Você acha que existe aí uma demanda de formação para os cuidadores familiares? Você acha que seria interessante, de repente, ter, assim, uma formação voltada para essas pessoas que têm que cuidar dos seus familiares? Olha, Jaque, eu acho que o que a gente ensina no curso de cuidador formal é muito o que o cuidador familiar deveria saber, né? Não sei se faria a diferenciação dessa formação, no sentido de o que eu ensinaria diferente para um filho, para uma filha, o que eu difere do aluno. O ensino de formal é muito o que o cuidador familiar precisaria aprender, talvez mais específico. Pô, minha mãe, ela no caso, por exemplo, de Lene, é um AVC. Quais são as patologias, quais as questões que eu preciso trabalhar nesse paciente? Aí eu acho interessante, né? Por exemplo, um curso rápido. Como cuidar de paciente AVC sendo um cuidador familiar? Acho que seria interessante até ter esse tipo de informação, de formação, com certeza. Nesse aspecto eu concordo. Uma tecla que a gente sempre, né, afirma assim, no canal é a questão do autocuidado, porque o cuidador formal acabou o horário de trabalho dele, ele vai embora, né? E o familiar não, ele está ali 24 horas com o paciente, né, com o seu familiar. Então a questão do autocuidado a gente reforça bastante. E também eu acho que a questão das relações, né, familiares, que é algo que às vezes você não está preparado para enfrentar, divergência de opiniões, né? Falta de suporte. Acho que são essas as diferenças, né, do cuidador formal para o familiar. Uhum, sim. As relações familiares, elas interferem muito, né? Porque é muito diferente a gente até mesmo exercer um trabalho, qualquer trabalho, a gente exercer esse trabalho fora de casa, com pessoas desconhecidas, com pessoas estranhas e com o seu familiar, né? Então, com o seu familiar, você pode ter a chance de perder a paciência com mais facilidade, porque tem um rótulo, né? Então, é a minha mãe que gritava comigo, ou é a minha mãe que me batia, né? Então, tem um rótulo. Então, tem essa carga emocional, psicológica e de vida, né? Que cada um carrega. Então, eu acho que as relações, elas interferem muito nisso, porque é diferente, né? Um cuidador formal, né? Que cuida de alguém, ele pode receber aquele maltrato de outra forma, né? Diferente do filho, né? Aí o filho pode se chocar, se magoar, enfim. E o cuidador, ele pode entender, não, é da doença, por exemplo, um cuidador de Alzheimer. Né? A gente vê muitos comentários de cuidadores de Alzheimer chorando mesmo, porque eles se sentem magoados com a agressividade, com a falta de lembrança, talvez no mesmo cenário, um cuidador formal não tem esse impacto emocional, né? Porque ele não tem nenhum vínculo emocional com aquela pessoa. Então, não importa se aquela pessoa esqueceu o nome dela ou não, né? Esqueceu que ela penteou o cabelo dela ontem, trocou o nome dela, então não importa, né? Ela não tem um vínculo afetivo com aquela pessoa. Então, assim, quando eu tenho um técnico de enfermagem, por exemplo, que entra no quarto e que ele sabe que ali ele tem um familiar que é ríspido, é agressivo, às vezes, verbalmente, né, não trata de forma educada os profissionais, esse profissional, ele entra ali já com a probabilidade, né, 7 vezes maior de errar. Então, assim, é importante a gente entender isso do ponto de vista que as relações, elas envolvem, impactam na minha técnica como profissional. E quem dirá dentro do domicílio, que tem toda aquela dinâmica familiar, que geralmente alguém que está de fora não entende, né? Uhum. Só vê as reações e começa a construir uma percepção, né? Então, assim, entender o quanto que isso impacta no cuidado, né? As relações
os sentimentos que envolvem, e também família é isso, né? A família não é agora que você conheceu, é décadas, né? Sim. Então, que isso tem que... É importante, né? Eu adoro esse estudo porque ele embasou todos aqueles sentimentos, às vezes, da enfermagem, e fala assim, ai, é tão difícil entrar naquele quarto, eles são tão difíceis, né? A família tá, não que também a gente, né, a enfermagem não erre, não é isso, mas eu acho que é importante a gente entender que sim, isso também gera um impacto no cuidado.